coisa importante do Internacional a partir de agora, a reunião dos principais assuntos do Inter. Muitas novidades coloradas. Fica aí não, vem pra cá. Chegou a hora do Top 5. Os principais destaques do Inter. Solta a vinheta. Vamos lá, gurizada. Antes, deixa eu dar um recado pra vocês. Atrasou a prestação do teu carro? 1, 2, 3 prestações atrasadas. Daqui a pouco estão te ameaçando até de busca e apreensão do carro. Aí tu foi lá, somou todos os boletins do carro até o final e descobriu que tu comprou um carro e tá pagando 2 ou 3 às vezes. Não precisa passar por isso, não precisa pagar juros abusivos não. Tu vai falar com a RS Assessoria agora, nesse WhatsApp que tá aqui na tela, que eles vão rever isso pra ti. Tem gente que passou por eles que devia 50 mil reais e quitou por 10 mil, 40 mil de economia, 80% de economia, 36 mil de débito, virou 4 mil na negociação. E todo dia tem um caso desses. Manda o WhatsApp agora para a RS Assessoria nesse número aqui. Vamos lá, gurizada. As novidades. Primeiro, em relação a Benedetto. Segue a negociação. Eu tenho dito isso para vocês desde ontem. Porque ele jogou ontem, muita gente tem dito, acabou o negócio. Não acabou o negócio. O que está acontecendo? O início da negociação com o Boca Juniors fazia do Internacional um clube que queria um empréstimo de 1 ano, até o meio de 2023. O Boca nunca cogitou essa hipótese. O Boca abriu a negociação cogitando uma possibilidade de emprestá-lo até o final do ano. Como o jogador foi relacionado, já estavam tentando apaziguar alguma coisa lá, começou a morrer isso. O Boca recuou do empréstimo. O Boca disse, nós só vendemos. Pois o Inter cogita comprar o Benedetto. Não se tem valores aqui agora, exatamente do que o Inter pode oferecer. Sempre lembrando, é um jogador de mais de 30 anos de idade que não tem valor de revenda. É difícil conseguir um investidor para comprar esse jogador. O que a gente pode ter como base? O que o Boca pagou quando o trouxe de volta. E o Boca pagou 3,5 milhões de euros quando trouxe de volta da Europa. Então comece a pensar num valor assim, ou parecido, ou próximo disso para o Inter comprar o jogador. Ah, Baldasso, mas o Inter não tem esse dinheiro agora. Mas assim, no Beira-Rio existem muitas pessoas influentes da diretoria, do conselho de gestão que pensam o seguinte, ou a gente contrata o centroavante bala, dá um talagaço agora, ou nós vamos ficar no meio do caminho. Então, daqui a pouco pode acontecer. Então, Benedetto continua na pauta colorada. Esse negócio não morreu, segue acontecendo, muda agora com essa ideia. O Inter cogita a possibilidade de comprar o Benedetto. Segundo assunto, em relação a Moisés, com informações novas, o Alexandre Ernest, repórter, trouxe uma informação substancial e que muda um pouco a minha visão em relação à saída do Moisés, né? O que pega na história? O Moisés, só 30% do Moisés é do Inter. O Corinthians tem 40% e os outros 30% é do próprio jogador. É o Inter quem decide, porque embora tenha só 30% dos direitos econômicos, o Inter tem o vínculo federativo. O Inter manda, o Inter decide o negócio que vai fazer com o jogador. Pois bem, o que eu estava pensando até então? Caramba, vai vender por 1, 2 milhões de euros, vai ficar com uma merreca tal. Pois a informação dá conta de que o negócio está sendo moldado de uma maneira muito interessante para o Inter. O Moisés está sendo emprestado para o CSKA por 1 ano. E o valor todo que o CSKA pagaria pelo empréstimo, já que o Inter tem o direito federativo, seria para o Inter. Em torno de 6,5 milhões de reais de empréstimo viria para o Inter. E ele iria com passe fixado em 2 milhões de euros, 11 milhões de reais. Se o clube russo comprar ele no final por esses 11 milhões de reais, aí sim teria a divisão 30% para o Inter, 40% para o Corinthians e 30% para o jogador. Então o Inter larga com 6,5 milhões de reais e depois, se vender, ainda teria os seus 30%. Bom, aí ganha corpo. Aí ganha volume e aí é de se pensar, embora eu continue achando um prejuízo importante perder o Moisés neste momento. Qual é a dupla de zaga titular do Inter? Vocês pararam para pensar? Vocês sabem me responder? Eu não sei responder para vocês. Qual é a dupla de zaga titular do Internacional? Contra o América jogaram Moledo e Mercado. Ontem jogaram Vitão e Kaique Rocha. As duas duplas foram muito bem nos 2 jogos. Qual é a dupla titular? Eu quero saber qual que o mano, a que tu quer, a que eu quero. Eu queria, sei lá, Moledo e Mercado, Moledo e Vitão, mas qual é a do mano?
Qual é a dupla que vai estar em campo contra o Melgar, por exemplo? Interessante, né? Interessante, essa questão tá fechada. Nós não temos certeza ainda sobre a maneira que está acontecendo. Gurizada, nós temos 2 jogos na sequência, especialmente 2 jogos. Vamos pegar até o final do turno, porque termina no final de semana que vem o imaginário primeiro turno, que não existe no Campeonato Brasileiro. São Paulo em casa e Palmeiras fora. Cara, eu vou dizer uma coisa para você. Se o Inter fizer coisa interessante nesses 2 jogos, o Inter se habilita definitivamente a brigar pelo título brasileiro, né? Pelo menos ganhar do São Paulo em casa e empatar com o Palmeiras lá. Aí o Inter entra de vez nessa briga. Tem muita gente que fala, mas tem a Sul-Americana ao mesmo tempo e vai ter que focar. Não tem que focar nada. Tem 2 jogos por mês da Sul-Americana. E outra, esses times aí, tanto o São Paulo quanto o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Flamengo, esse time tem outras competições também. Então nós estamos no bolo, gurizada. Só que nesses jogos assim, tu tem que mostrar cara e mostrar corpo para ver quem tu é. O Mano Menezes deu uma informação muito importante ontem sobre a recuperação do Wanderson. Tá trabalhando, vai começar a trabalhar normalmente com o grupo nessa semana. Tem o jogo contra o São Paulo no meio da semana, que eu acho que ele ainda não joga. Eu tô projetando, quem sabe, o Wanderson pro jogo contra o Palmeiras no final de semana. O retorno, a gente esqueceu um pouco disso, porque a gente tá bem sem ele, mas para mim é o melhor atacante do Internacional. E ele voltando é sempre bom, né? E aí vai vir aquela velha dúvida, né? O velho problema bom. Joga ele com o Pedro Henrique, porque o Pedro Henrique de novo ontem, o Pedro Henrique foi o melhor em campo ontem. O Pedro Henrique tá muito bem. Vamos ver o que vai acontecer. Beijo para vocês e até a nossa live da noite.